Bom, pessoal, nessa segunda aula de exercícios, a gente vai ver alguns conceitos que não foram vistos. Então, uma mistura contendo quantidades equimolares de benzeno, tolueno e etilbenzeno é flasheada para as condições de temperatura igual a 110 graus Celsius e pressão igual a 100 kPa. Determine as frações molares do equilíbrio X1 e Y1 das fases líquido e vapor formadas e a fração molar V do vapor formado, certo? Então, ele deu na questão as minhas constantes, né, de Antoine, para a gente poder achar minha pressão de vapor, né, minha pressão de saturação do componente 1, do componente 2 e do componente 3. Então, pegando aqui, né, pessoal, a equação de Antoine e substituindo os valores, né, de A, B e C, certo? Para cada respectivo componente. A gente já fez isso na última videoaula, por isso eu vou fazer de maneira direta. Então, já substituí aqui, ó, para o componente 1, 2 e 3. E minha temperatura, né, que foi dada 110 graus Celsius. Então, resolvendo isso aqui na calculadora e tirando a exponencial, né, que é o contrário do ln, eu vou ter que P1 de saturação vai ser igual a 234,53 kPa, certo? P2 de saturação vai ser igual a 99,6177 e minha pressão no componente 3 de saturação, ou seja, de vapor, né, vai ser igual a 47,37146. Então, eu encontrei aqui minhas três pressões de saturação, certo? Então, antes de a gente começar a resolver a questão, a gente pode levantar alguns conceitos ditos aqui na questão. Ele disse que minha mistura é equimolar. Então, se ela é equimolar, né, eu sei que minha fração e ela é flasheada, certo? Ou seja, Z1, né, vai ser igual a 0,3333, Z2 vai ser igual a 0,333 e Z3 vai ser igual a 0,3333, certo? Ou seja, pessoal, como ele disse que a minha mistura é equimolar, a minha fração nos três componentes vai ser a mesma. Então, eu peguei 1 e dividi por 3, que é a minha quantidade de componentes, certo? Então, primeiro passo, né? Se a gente calculou as pressões de saturação, a gente precisa verificar se a gente pode aplicar, né, realmente o cálculo flash. Então, a gente já fez isso na última videoaula. A gente vai calcular a pressão no ponto de bolha, né? Lembra? A gente vai calcular a pressão no ponto de bolha e no ponto de orvalho. Então, no ponto de bolha, né, vai ser o meu X1, no caso Z1, né, eu vou considerar 0,333, que multiplica minha pressão de saturação de 1, 234,53, mais a minha pressão de saturação de 2, 99,6177, mais minha pressão de saturação de 3, 47,37146. Certo? Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, a soma e depois a multiplicação, minha pressão no ponto de bolha, né, vai ser igual a 127,1 kPa. E agora, né, minha pressão no ponto de orvalho vai ser 1 sobre Y1 sobre minha pressão de saturação. No caso, Y1 sobre minha pressão de saturação de 1, mais Y2 sobre minha pressão de saturação de 2, mais Y3 dividido pela minha pressão de saturação de 3. Ou seja, tudo isso a gente viu na última videoaula, né? Então, eu vou ter 1, né, dividido por 0,33 sobre 234,53, mais 0,333 dividido por 99
0,6177 mais 0,333 dividido por 47,37146, certo? Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, a gente vai obter que minha pressão no ponto de orvalho, né, vai ser igual a 84,72224 kPa. Então, por que a gente calculou a pressão no ponto de orvalho e no ponto de bolha, certo? Para poder verificar se a gente pode realmente aplicar o cálculo flash. Então, no meu enunciado da questão, né, ele me deu aqui a pressão de 100 kPa, certo? Ou seja, 100 kPa está entre o meu ponto de bolha e meu ponto de orvalho, ou seja, na minha interseção, né, entre as curvas de temperatura de divisão do líquido e do vapor, certo? Então, o primeiro passo, né, para realizar o cálculo flash, eu vou ter que descobrir quem é o meu K1, quem é o meu K2 e quem é o meu K3. Então, vai ser simplesmente meu K1, né, vai ser a minha pressão de saturação de cada componente dividido pela minha pressão dada na questão, que foi 100 kPa. Então, K1 vai ser 234, né, 0,53 dividido por 100. K2 vai ser 99,6177 dividido por 100. E K3, né, vai ser igual a 47,37146 dividido por 100. Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, K1, né, vai ser igual a 2,3453. K2 vai ser igual a 0,996177. E K3 vai ser igual a 0,4737146. Então, encontrei aqui, né, os valores de K para cada componente, certo? E com isso, né, a gente pode aplicar a lei lá, né, que diz que o somatório, né, de cada meu componente vai ser ZI vezes KI dividido por 1 mais V, KI menos 1. E que o somatório disso tudo aqui dos meus componentes, no caso 1, 2 e 3, vai ter que ser igual a 1. Então, esse tipo de questão a gente já resolveu na última videoaula, e agora a gente vai resolver ela de maneira mais direta, não é isso? Então, o que eu passo a ter, pessoal? Eu vou ter aqui, né, para o meu componente 1, ZI, no caso Z1, né, 0,33 vezes K1, que é 2,3453, dividido por 1 mais V, que multiplica K1, que é 2,3453, menos 1, certo? E agora eu vou para o componente 2. Quem é o ZI do componente 2? 0,33, também, como a gente tinha definido aqui em cima, porque minha mistura é equimolar, certo? Então, eu vou ter 0,33 vezes K2, né, que é 0,996177, dividido por 1 mais V, 0,99617 menos 1, certo? E agora meu componente de 3, né? Então, Z3 também é 0,333 vezes K3, que é 0,4737146, dividido por 1 mais V, né? Que multiplica K3, 0,4737146, menos 1. Então, isso tudo, né, a gente sabe que vai ter que ser igual a 1.
E como ele quer saber esse meu valor de V, o que a gente vai fazer? Substituição. Então, a gente vai determinar um valor para V até que eu tenha o valor 1, certo? Igualado. Então, para não perder tempo, pessoal, eu já tenho aqui as tentativas, certo? Então, minha primeira tentativa, ó, 0,5. A gente sabe, né, que esse valor de V vai ter que ser entre 0 e 1. Então, eu joguei a metade do valor, meio. Então, eu substituí aqui no lugar de V, ó, meio, né? E fiz os cálculos, certo? Na calculadora. Então, a gente obteve isso aqui, ó. E quando eu somei os meus três componentes, eu tive 1,01449, ou seja, um valor diferente de 1. Logo, eu preciso aumentar esse meu valor de V, né, para tentar chegar à igualdade 1. Então, eu fiz o segundo teste com o valor 0,55, ou seja, aumentei pouco, né? Substituindo no lugar de V novamente, fiz o cálculo aqui e quando somei os três componentes, consegui diminuir o valor em uma casa, certo? Porém, ainda é diferente de 1, certo? Então, aumentei mais um pouco para 0,57 e consegui um valor com 3 casas zero. Ou seja, isso aqui é muito aproximado de 1. A gente podia aumentar só mais um pouquinho, certo? Ou seja, 0,577, porém eu vou manter esse 0,57 porque está muito próximo. Então, o meu valor de V, que foi pedido na questão, é 0,57. Então, se eu sei que V é 0,57, né? E que L mais V é igual a 1, quem é L? L vai ser igual a 0,43, certo? Então, eu encontrei o meu valor de V e o meu valor de L, certo? Então, pessoal, só fazendo um resumo, né? Eu sei que V é 0,57 e que L é 0,43, né? Eu sei que Z1, Z2 e Z3 possuem o mesmo valor, 0,333, né? Eu sei que, no caso, Y1, Y2 e Y3 vai ser exatamente esses três valores daqui. Ou seja, 0,4420, certo? 0,3327 e 0,225. Eu também sei quem é K1, K2 e K3, né? Que a gente tinha calculado, que a gente utilizou aqui, ó, certo? Na minha expressão, K1, K2 e K3, certo? Então, eu sei que K1 é 2,3453 e K2 é 0,996177 e K3 é 0,473714. Então, eu tenho aqui um resumo. E para fechar minha questão, né, só falta a gente descobrir quem é x1, quem é x2 e quem é x3. Então, lembrando, né, que K1, KI é igual a YI sobre XI. Então, com essa relação aqui, né, a gente pode dizer que x1 vai ser y1 sobre K1, certo? Então, eu vou ter 0,4420 dividido por 2,3453. X2, né, vai ser igual a 0,3327 dividido por 0,9961.
0,996177. E x3, né, vai ser igual a 0,2255 dividido por 0,47371,4, certo? Então, pessoal, fazendo aqui na calculadora, certo? Eu vou obter 0,1885, 0,333976 e 0,4760, certo? Então tá aqui as soluções pedidas na questão, né? As minhas frações na fase líquido e minhas frações na fase vapor, certo? De cada componente. E o meu valor de V, né? E de L, certo? 0,57 e 0,43. Bom, pessoal, mais uma questão, certo? Supondo que a lei de Raul seja válida, faça os seguintes cálculos para o sistema acetonitrile 1 e o nitrometano, que é o meu componente 2. Ele deu aqui, né, a minha composição na fase líquida, a minha pressão total, certo? E ele pede Y1, que é a minha fração na fase vapor, e a temperatura. Ele deu o valor das constantes de Antoine, certo? Para o meu componente 1 e para o meu componente 2. E nessa questão, pessoal, a gente vai utilizar algumas fórmulas que não foram citadas ainda, né, na aula de conceitos. Então, a gente vai ter que fazer uma modificação na equação de Antoine para poder achar a temperatura de saturação. E essa aqui, né, é a primeira fórmula que a gente vai utilizar. Então, a temperatura de saturação do meu componente vai ser igual a B do componente dividido por A menos o ln de P, né? Isso tudo menos C, né? Isso. Então, vamos substituir aqui. Então, pessoal, substituindo, né, os respectivos valores. Então, o valor de B, né, o valor de A, o ln de 70, a pressão que foi dada, menos C, que é 224. Da mesma forma para o meu componente 2, certo? Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, minha temperatura de saturação do componente 1 vai ser 69,84 graus Celsius e a da minha temperatura do componente 2, 89,6047 graus Celsius, certo? Então, pessoal, eu encontrei as minhas duas temperaturas, certo? E quem vai ser minha temperatura T? Minha temperatura T vai estar entre essas duas temperaturas. Então, antes de tudo, eu vou admitir uma temperatura média, certo? Então, tirando a média aproximada desse valor, né, eu vou obter 79,7 graus Celsius. E essa vai ser minha temperatura base, né? Então, a gente vai começar a interagir ela para realmente encontrar o valor exato, certo? Então, a gente vai iniciar o processo de interação, pessoal. E para isso, né, a gente vai utilizar três fórmulas, certo? Então, o ln de alfa igual ao ln de P1 de saturação menos o ln de P2 de saturação. E aqui, né, onde eu vou utilizar esse meu alfa, P1 de saturação e P2 de saturação. Como nessa questão ele só me deu x1, então essa minha equação aqui eu não vou utilizar. Eu só vou utilizar de P2 de saturação, porque eu tenho x1, certo? Então, primeiro passo é a gente calcular o ln de P1 de saturação e o ln de P2 de saturação com essa minha temperatura base, certo? Então, pessoal, lá da equação de Antoine, né, eu só fiz substituir os valores de A, B e C, certo? Então, a gente viu na última videoaula, né, que o ln de P1 de saturação é igual a A menos B sobre C mais a minha temperatura, que nesse caso é a minha temperatura base, 79,7, certo? Então a gente não vai tirar a exponencial de P1, né, de saturação, porque o que a gente precisa é exatamente o ln de P1 de saturação para a gente poder achar o alfa, certo? Então, fazendo na calculadora, pessoal, essa parte aqui, certo? A gente vai obter 4,57378. E aqui embaixo, né, essa parte aqui vai dar 3,907, certo? Então, aqui encontrei meu valor de ln de P1 de saturação e ln de P2 de saturação. Próximo passo, né, é a gente encontrar alfa.
Então, como Ln de alfa, a gente viu que é Ln de P1 de saturação menos Ln de P2 de saturação, certo? Então, 4,57378 menos 3,907 vai dar 0,66678. Então, o que a gente vai fazer? Tirar a exponencial desse valor para poder achar alfa. Então, tirando a exponencial, pessoal, de 0,6678, a gente vai obter, né, que alfa é 1,94795. Então, encontrei aqui o meu primeiro valor de alfa. Se eu encontrei o valor de alfa, né, próximo passo é utilizar a minha fórmula, né, que P2 de saturação é igual a P dividido por x1 vezes alfa mais x2, certo? Então, vamos lá. Então, eu sei que P2 de saturação vai ser igual a P, né, dividido por x1 vezes alfa mais x2, certo? Então, minha pressão é 70, né, que a gente já viu que deu lá em cima na questão. x1, ele disse que é 0,6, que multiplica quem? Alfa, 1,94795, mais x2. Quem é x2, pessoal? x1 mais x2, certo? x1 mais x2 tem que ser igual a 1. Se x1 é 0,6, x2 vai ser 0,4, certo? Então, pessoal, fazendo aqui na calculadora, a gente vai obter, né, que P2 de saturação vai ser igual a 44,62 kPa, não é isso? Com essa minha nova pressão de saturação de 2, o que a gente vai fazer? Substituir na temperatura de saturação de 2, certo? Então eu vou ter, basta, pessoal, substituir na temperatura de saturação de 2, que é a que eu estou utilizando, o componente 2. Então a gente vai substituir, né? Então temperatura de 2 de saturação vai ser igual a B, que é 2972,64, dividido, né, por 14,243 menos o Ln de 44,62 menos C, que é 209. Então, com isso, né, eu vou obter uma nova temperatura. Fazendo aí na calculadora, pessoal, Ln de 44,62, né, e os demais cálculos, minha temperatura de saturação de 2 vai ser igual a 76,65. Ou seja, comparado à minha temperatura base, eu tive uma variação, né, de resultado. Ou seja, eu preciso fazer esse mesmo processo até que não haja variação, certo? E nesse momento, sim, minha temperatura vai ter interagido e eu vou ter achado o meu valor real. E para fazer o meu segundo teste, né, o primeiro passo, calcular o Ln de P1 de saturação e o Ln de P2 de saturação. A única diferença para esse aqui de cima que a gente tinha feito é que nesse aqui a gente vai ter essa nova temperatura, certo? Então, pessoal, substituindo aqui os determinados valores, certo? A, né, B e C mais a minha temperatura nova, né, 76,65. Então, eu obtive isso aqui. Lembrando que a gente não vai tirar exponencial para achar P1 e P2. A gente vai deixar o próprio valor do Ln aqui. Ou seja, a gente só vai resolver isso aqui, né? Então, resolvendo isso aqui na calculadora, a gente vai obter 4,475, certo? 39. E Ln de P2 de saturação vai ser igual a 3,79. Então, pessoal, com esses meus dois valores de Ln de P1 de saturação e Ln de P2 de saturação, né? O Ln de alfa vai ser igual ao Ln de P1 de saturação menos o Ln de P2 de saturação. Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, a exponencial, né, disso aqui menos isso aqui vai dar 1,96932.
Se eu encontrei o meu valor de alfa, né, basta a gente aplicar que P2 de saturação é igual a P sobre X1, né, vezes alfa mais X2, certo? Então, minha pressão de saturação de 2 vai ser igual a 70 dividido, né, fazendo aqui na calculadora, pessoal, 0,6 vezes 1,96932 mais 0,4, né, que é o valor de X2, vamos ter 1,58159, certo? Então, minha pressão de 2 de saturação vai ser igual a 44,259 kPa. Então, encontrei aqui minha pressão de saturação, né? O próximo Então, com passo, essa minha né, nova pressão, pessoal, eu vou calcular minha temperatura de saturação do componente 2, né? que vai ser B, 2.972,64, dividido por A, né, 14,243, menos o Ln da pressão que a gente encontrou, 44,259, menos C, que é 209, para o componente 2, não é isso? Então, minha temperatura de saturação de 2 vai ser igual a 76,44 graus Celsius, certo? Então, pessoal, comparada à minha temperatura encontrada anteriormente, né, que foi de 76,65 graus Celsius, houve uma variância ainda de 2 casas decimais. Então, a gente vai ter que partir, né, para a próxima interação, certo? Então, não interagiu, né, ainda, certo? Então, pessoal, com essa minha nova temperatura, né, que não interagiu, 76,44 graus Celsius, eu vou calcular, né, fazendo a minha terceira interação. Então, primeiro passo, né, a gente vai encontrar o Ln de P1 de saturação e o Ln de P2 de saturação com essa minha nova temperatura, certo? Então, pessoal, para adiantar aqui, né, já substitui os valores, certo? Então, A, B e C mais a minha temperatura, tanto no componente 1 como no componente 2, certo? Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, a gente vai obter 4,46854 e aqui no componente 2, 3,79006. Então, isso aqui, pessoal, é o meu valor de Ln de P1 de saturação, né? Eu não vou tirar exponencial do lado de cá, porque o que eu preciso é exatamente o Ln de P1 de saturação e o Ln de P2 de saturação, certo? Eu posso achar meu Ln de alfa, que vai ser 4,46854 menos 3,79006, certo? Então, subtraindo aqui, tirando a exponencial, né? Porque o Ln vai passar para cá como exponencial, o meu alfa vai ser igual a 1,9708. Se eu encontrei o meu valor de alfa, eu posso partir, né, para P2 de saturação, que vai ser igual a P dividido por X1 vezes alfa mais X2. Minha pressão foi dada 70, né? X1 é 0,6 vezes 1,9708, certo? Mais X2, que a gente já viu, né? Que é 0,4. Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, a gente vai obter 44,2332, certo? Então, essa aqui vai ser a minha nova pressão, certo? Que a gente vai utilizar lá na minha temperatura do componente 2 de saturação. Então, vai ser B, né? B do componente 2, né? Então, a gente precisa sempre ter muito cuidado com isso, do nitrometano. Então, 2.972,64 dividido por A, né? Que é 14,243, menos o Ln da minha nova pressão, né? 44,2332, menos C, que é 209. Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, a gente vai obter uma temperatura
de 76,424 graus Celsius. Ou seja, pessoal, se a gente observar com essa minha temperatura, ó, 44 e aqui eu tenho 424. Então, eu consegui interagir, certo? Interagiu com a minha última temperatura. Então, essa aqui, né, realmente, esse valor aqui realmente é o meu valor T. 76,42 graus Celsius. Se a gente fosse interagir mais uma vez, a gente ia conseguir um valor mais exato ainda, certo? Mas esse aqui, né, a gente já pode considerar como a temperatura, certo, aproximada T. Então, se a gente encontrou a minha temperatura definitiva, eu vou calcular agora minha pressão de saturação de 1. Por quê? Porque ele quer saber, né, quem é Y1. Então, lembrando, né, lá da nossa primeira videoaula, que Y1 é igual à minha pressão parcial de 1 dividido pela minha pressão total. Mas quem é minha pressão parcial de 1? É P1 de saturação vezes X1, né, dividido por P, certo? Então, X1 foi dado, pressão total foi dada, né? E só falta eu calcular minha pressão de saturação de 1 com essa minha temperatura T, certo? Então, quem vai ser minha pressão de saturação de 1? Eu sei, né, que o Ln de P1 de saturação vai ser igual a A, né? Quem é A? Para o componente 1, né? Acetonitrila. Então, 14,2724, certo? Menos B, 2.945,47, né? Dividido por C, que é 224, mais a minha temperatura T, 76,42, certo? Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, esse valor aqui apenas, né? Eu vou ter que P1 de saturação, né? O Ln passa para cá com uma exponencial. Então, a exponencial de 4,46802, certo? Resolvendo isso aqui. E tirando a exponencial, minha pressão de 1 de saturação, né? Vai ser igual a 87,18 kPa. Então, encontrei minha pressão de saturação, né, minha pressão de vapor do componente 1, basta substituir. Então, eu vou ter 87,18 vezes X1, que foi dado, né, 0,6, dividido por 70, que é a minha pressão total, no caso, a minha pressão absoluta, certo? Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, Y1 vai ser igual a 0,747. Então, tá aqui a minha composição, né, do componente 1 na fase vapor, que foi exatamente o que ele pediu na minha questão, certo? Y1 e a minha temperatura T, certo? Que a gente encontrou, né, fazendo as interações de temperatura. Então, minhas duas respostas da questão. Então, pessoal, tenho aqui mais uma alternativa referente à última questão, certo? A diferença é que no lugar de ele me dar X1, ele me pede X1, a minha fração da fase líquida, e ele me deu Y1. Como a pressão é a mesma, o meu valor da temperatura de saturação para o componente 1 e para o componente 2, que a gente já tinha calculado na última questão, certo? Aqui, ó, que deu 69,84 e 89,647. Então, se a pressão é a mesma, né, e os valores das constantes de Antoine também não foram alterados, né, são os dois mesmos componentes que a gente trabalhou na última alternativa, então minha temperatura de 1 vai ser a mesma, 69,84 graus Celsius, e para a temperatura do componente 2 também 89,647. Minha temperatura base, né, padrão, que vai ser a média desses dois valores aqui, 79,7 graus Celsius.
Então, pessoal, para responder essa questão, a gente vai utilizar o mesmo princípio. A gente vai descobrir quem é o Ln de P1 de saturação, o Ln de P2 de saturação. Isso tudo, né, para a gente poder calcular o meu alfa, certo? Que é o Ln de alfa é igual ao Ln de P1 de saturação menos o Ln de P2 de saturação. A diferença, pessoal, que como ele deu Y1, a gente vai utilizar aquela minha segunda fórmula, certo? Na última questão a gente utilizou P2 de saturação, nessa aqui a gente vai ter que utilizar P1 de saturação, ou seja, que P1 de saturação, certo? É igual a P, que multiplica Y1 mais Y2 vezes alfa. E vai seguir o mesmo procedimento de interação, né? Até a gente encontrar a minha temperatura, né? Que vai interagir, certo? Então, pessoal, começando, né? O meu Ln de P1 de saturação e Ln de P2 de saturação também não vai ter diferença. Por quê? A temperatura base é a mesma, 79,7. Então, eu vou obter esses mesmos valores. Ou seja, Ln de P1 de saturação é 4,57378, certo? O Ln de P2 de saturação, né, vai ser igual a 3,907, certo? Então, substituindo aqui, né, o meu valor de alfa, que vai ser o mesmo valor da última alternativa, vai dar 1,94795, certo? Então, tudo aqui, né, até o presente momento, foi igual à última questão. A partir de agora, né, a gente muda. Porque eu vou ter que utilizar, né, a pressão de saturação de 1, porque ele me deu Y1, certo? Então, eu vou ter, quem é Y1 que ele deu? 0,6, mais Y2 vai ser 0,4, né? Porque eu sei que Y1 mais Y2 tem que ser igual a 1. Então, 0,4 vezes 1,94795. Isso tudo, né, vezes P, que é 70, certo? Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, minha pressão de saturação de 1, né, vai ser igual a 96,5426, certo? kPa. Quando eu descubro minha pressão de saturação de 1, eu posso substituir, né, na temperatura de saturação de 1, certo? Como eu estou utilizando o componente 1, eu vou utilizar 1. No outro, a gente estava utilizando o componente 2 na pressão, utilizar a temperatura do componente 2. Então, eu vou ter B, né, que é 2.945,47, dividido, né, por 14,2724, mais o Ln da minha pressão encontrada, 96,5426, menos C, que é 224 para o meu componente 1, certo? Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, minha temperatura de saturação de 1 vai ser igual a 79,58 graus Celsius. Ou seja, essa minha temperatura não interagiu. Eu tive uma diferença de 2 casas decimais, quase, né? Então, não interagiu. Para a gente considerar, pessoal, é importante a gente começar a contar a partir da segunda casa, certo? Ou ainda da terceira casa, certo? Então, vamos para a segunda interação, né? Então, minha segunda interação. Então, novamente, eu vou ter que calcular Ln de P1 de saturação e o Ln de P2 de saturação. Dessa vez, com essa minha nova temperatura. Então, vai ser A, que é 14,2724, menos B, 2.945,47, dividido por C, que é 224, mais a minha temperatura, então vai dar 303,58, certo? Fazendo aí na calculadora, pessoal,
4,56994, certo? E a pressão Ln de P2 de saturação, então vai ser A do componente 2, né? 14,243 menos 2.972,64 dividido, né, por C, que é 209, mais a minha temperatura padrão. Então vai ser 288,58. Então aqui, pessoal, a gente encontrou a temperatura de saturação de 1, certo? Mas é como se fosse minha temperatura T. Então a gente substitui tanto aqui no 1 como no 2, certo? Então fazendo na calculadora vai dar 3,90337, certo? Então Ln de alfa, né, vai ser igual a 4,56994 menos 3,90337. Então, alfa, né, tirando a exponencial desse valor aqui, vai dar 1,9475, certo? Então, se eu encontrei meu alfa, né, P1 de saturação vai ser igual a minha pressão absoluta, né, 70, vezes Y1, que é 0,6, mais Y2, que é 0,4, vezes meu alfa, 1,9475. Fazendo aí na calculadora, pessoal, eu vou obter uma pressão de saturação de 1, né, que é igual a 96,531 kPa, certo? Quando eu encontrei a minha pressão, eu posso jogar, né, na fórmula de temperatura de saturação de 1. Então, B do componente 1, 2.945,47, dividido, né, por A, 14,2724, menos o Ln da minha pressão encontrada, certo? 96,531, menos C, que é 224 para o meu componente 1. Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, a gente vai obter, né, que minha temperatura de 1 de saturação vai ser 79,578 graus Celsius, certo? Então, se eu encontrei aqui essa minha temperatura, eu vou verificar com a outra, e se a gente vê, ó, deu muito parecido, certo? Com a minha última, ou seja, houve uma interação. Então, meu valor de T, né, é 79,58 aproximadamente graus Celsius. Se eu encontrei minha temperatura, né, e ele me deu a pressão, que é igual a 70 kPa, não é isso? Ele me deu Y1, que é igual a 0,6, e eu sei a minha pressão de saturação de 1, certo? Por que eu estou dizendo que minha pressão de saturação de 1, pessoal, é 96,531 kPa? Porque o meu valor desse aqui para esse aqui, ó, deu muito parecido. Ou seja, a temperatura que eu joguei aqui deu exatamente igual. Então, se eu for calcular, como na última questão, que eu fiz que o Ln de P1 de saturação, não é isso, vai ser igual a A, que é 14,2724 menos B, que é 2.945,47, né? Dividido por C, que é 224, mais a minha temperatura, então vai dar 303,578, né? Aproximadamente. Fazendo na calculadora, pessoal, eu vou ter que P1 de saturação é igual a exponencial desse valor aqui, né? Que dá 4,56988, certo? Então, minha pressão de saturação vai ser igual a 96,53 kPa. Ou seja, muito parecido, né?
Se eu encontrei aqui minha pressão de saturação de 1, eu tenho minha pressão, eu tenho meu Y1, né? Basta lembrar lá da lei de Raul, do começo das videoaulas, que Y1 vezes P, que é a minha pressão absoluta, é igual à pressão de saturação de 1 vezes X1. Ou seja, quem vai ser X1? X1, né, vai ser igual, Y1 é 0,6, minha pressão total é 70, dividido pela minha pressão de saturação, né, do componente 1, que é 96,53. Então, Y1, fazendo aí na calculadora, pessoal, vai dar 0,43509. Então, tá aqui a minha composição na fase líquida, né, do componente 1, que ele pediu na questão, certo? E a minha temperatura, né, T. Então, a única diferença dessa questão para a outra, né, foi que ele me deu Y1 no lugar de dar X1. Então, teve essa modificação aqui, né, na minha fórmula base, certo? Então, tá aqui as duas soluções dessa alternativa. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui, certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!